Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o que o Laureano falou para vocês? A verdade prevaleceu. A gente falou aqui, galera, fiquem calmos. A 777 Partners vai abrir os cofres, vai ter reforços, mas com o dinheiro do Vascão da Gama. Porque hoje sacramentada a venda aí do Andrei Santos. A gente está vendo a 777 Partners tirando onda, fazendo propostas milionárias para cá, para lá, mas o dinheiro a gente agora sabe de onde vem. Da venda do Andrei, do a quem doer. E é o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre essa operação aí, a venda do Andrei, o Chelsea da Inglaterra. Vamos falar muito aí sobre a situação aí de transmissão do Campeonato Carioca e a gente vai falar de reforços. Por quê? Houveram negociações aí que tiveram propostas negadas, porém situações que foram sacramentadas no dia de hoje. A gente vai fazer um resumo de tudo aqui, certo? Peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike e ativar o sininho. Bom, vamos começar aqui falando sobre a transmissão carioca. O seguinte, né? Hoje a gente tomou conhecimento aí que a Band fechou a compra dos direitos de transmissão até 2025 do Campeonato Carioca por 50 milhões, tá? Muitas pessoas com dúvidas, os jogos do Vasco e do Botafogo, quando eles forem mandantes, não vai ser transmitido. Laureano, então quer dizer que não vai passar jogo do Vasco e do Botafogo na Band? Sim, vai passar, quando eles forem visitantes. Quando o Vasco e o Botafogo for mandante, eles vão fazer uso aí da lei do mandante e vai colocar aí em outros veículos de comunicação. Bom, meus amigos, o seguinte, situação do André, hein? A verdade prevaleceu. Eu sou muito criticado aqui porque eu disse, a 777 Partners não tem dinheiro. E essa venda do Andrei já está com o martelo batido. O próprio Zé Comédia tinha trago essa notícia aí há 2 semanas aí, a gente também já tinha falado que o Paulo Brax tinha ido lá na Europa para poder vender o Andrei. Esse era o intuito. Eu peço perdão aqui às pessoas, muitas pessoas vão me cancelar por conta disso. Muita gente falando que eu sou bipolar, que eu critico, que eu fico feliz. O seguinte, quando for para criticar, eu vou criticar. E quando for para elogiar, vou elogiar. Essa situação do Andrei aí sendo sacramentada, muito se falando aí que a oferta teria chegado a 40 milhões de euros, conversa fiada, vai chegar ali na casa de 20 somente, certo? E é o seguinte, né? O menino foi vendido aí para o Chelsea. E o seguinte, né, cara? Com esse dinheiro é que o Vasco está ostentando aí, que a 777 Partners está aí falando para o povo, vem esse aqui, vem aquele ali, né? Com os ativos do Vasco, com os recebíveis do Vasco. É assim que a 777 Partners está fazendo. E aí a gente perde o Andrei. Será que a gente vai conseguir repor aí com o De Luca? Aliás, De Luca hoje foi apresentado pelo Vasco da Gama oficialmente, abre aspas para ele aí na coletiva. Chegar no Vasco é gratificante. Quero
muito aproveitado. A gente sabe que o Pedro Raul aí também já é reforço do Vasco da Gama. Agora o Vasco tem grana, agora o Vasco está milionário. A gente vai pagar aí o Caxil a Rissol em janeiro, certo? Nada é à toa, por isso que ficou para janeiro, entendeu? Tinha que esperar a grana do André, tá? E o seguinte, né? Situação do Léo Pelé. Léo Pelé já fez exame, já, a cria de Xerém, esteve hoje no CT Moacir Barbosa, já conheceu aí todas as estruturas do Vasco da Gama, certo? Jogador que chega aí por 16 milhões de reais. Assim como chega o Léo Pelé por 16 milhões de reais, chega aí o Lucas Piton também. Lucas Piton aí, malas prontas, né? Se despedindo dos seus companheiros, né? Lá em Itaquera. E o seguinte, né? Por falar aí no Lucas Piton, o Vasco está comprando 60% dos direitos econômicos desse atleta. Bom, a gente teve novidades aí também com relação aos dois paraguaios. A gente vai dar uma atualizada, que é o Robert Morales e também o Alex Duarte. O Vasco enviou uma nova proposta, tá, pelos dois atletas ao Cerro Porteño. Isto porque, pelo Robert Morales aí, o Cerro pediu uma quantia de 8 milhões de dólares. O Vasco não chegou nem a perto desse dinheiro aí, da quantia que ele queria, mas foi feito aí uma proposta pelo jogador aí que tem números promissores, certo? Porém está vindo aí de lesão. E a situação aí também envolvendo o Alex Duarte. O Vasco tinha feito aí uma proposta para o atleta aí de empréstimo, né? Com a opção de compra de 50% dos direitos econômicos dele, se ele der certo aqui no Vasco, por 2 milhões. Aí o Cerro falou o seguinte, olha, não tem essa, ou casa dinheiro, ou não tem negócio. Então o Vasco fazendo aí uma proposta na casa de 3 milhões, o Vasco subiu a oferta aí de dólares por esse jogador aí que teve já passagem pela seleção paraguaia. E ó, tá confirmado, viu, a situação do Kehler mesmo. O Vasco fez uma oferta para o Kehler e é o seguinte, se for sacramentado, uma das maiores ofertas envolvendo goleiro no futebol sul-americano. Obsessão aí do Paulo Brax pelo goleiro Kehler, certo? Situação lá do Patrick também muito bem encaminhada. O Vasco vai fazer uma proposta para poder trazer esse jogador. O Vasco que conversava com o Vina, certo? Mas o salário do Vina é muito alto aí. O Vasco teria que dar uma compensação financeira também para o Ceará. O jogador tem contrato lá. Então, o que acontece? O Vasco aí desistindo do Vina para tentar o Patrick aí do São Paulo, certo? O Vasco aguarda aí o retorno do Al Hilal pela proposta que foi feita por Cuejá. E o seguinte, tá? Hoje a gente teve novidade com relação à situação do Gabriel Menino. O Palmeiras recusou uma proposta, Tia Leila recusou uma proposta do Vasco na casa de 27 milhões, tá? Informação que veio da ESPN. Uma proposta de 27 milhões foi recusado aí. O Vasco ainda não se manifestou. A gente não sabe se o Vasco fará uma nova proposta aí para o Palmeiras ou se vai desistir do Gabriel Menino. Situação aí do Diego Valois, o Vasco encaminhando aí a situação da contratação dele. O presidente aí do Talheres bateu o martelo, falou que ele só sai por 6 milhões e 700 mil. O Vasco fez uma oferta de 5 milhões, tá? E é o seguinte, o Vasco vai aumentar essa oferta para poder trazer o Diego Valois, certo? Bom, em situação hoje que foi praticamente aí sacramentada foi de Luca Aureliano. O Vasco da Gama discute aí os detalhes finais do contrato do atleta
e encaminha um acerto aí com o meia, certo? E é o seguinte, o Vasco vai pagar aí 4 milhões por 60% aí dos direitos econômicos, certo? Bom, agora a gente sabe de onde vem o dinheiro, certo? Agora tem dinheiro para poder contratar e o Vasco pode fazer essas ofertas, né? Afinal de contas, estão usando aí o dinheiro do Andrei, né, para poder fazer aí a recomposição do elenco do Vasco. Eu lamento porque não é dinheiro novo, é dinheiro que o Vasco já tinha. Bom, e o investimento aí dos 190 milhões? A gente tem que perguntar, gente. Perdão. Deixe aí a sua opinião sobre cada assunto aí. E, gente, não precisa me cancelar. Não gostou? Deixa o dislike e coloque aí no comentário a sua opinião. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!